Hermanos, todos nós sabemos lo que tenemos que hacer quando temos que chegar a um lugar que não conhecemos, não sabemos onde é. Quando você tem uma direção para ir, pero jamás foi aí, não sabe para onde se queda, se é para norte, para o sur, para o oeste, te mandaram em uma direção e você não sabe onde é. Lo que é que hace? ¿Qué es que usted hace? Pedro? Perguntar. Pero hoy tenemos una cosa muy sencilla. GPS. Usa tu GPS, verdade, graças. Usa tu GPS. Sabe, em la vida cristiana, Deus quer nos levar e não conhecemos o caminho. Quem conhece o caminho de la vida cristiana? Não conhecemos. Não andamos por ele antes, estamos andando agora. Então não lo conhecemos. Deus tem um GPS para nós. Su nome é Espírito Santo. Ele é o GPS de Deus. Ele é o que nos leva a los caminhos de Deus. Ele é que nos dá a direção. Ele é que nos orienta como temos que ir, para que lado vamos, por onde vamos, quando vamos. Amém? Então, eu quero falar hoje sobre andando no Espírito Santo. Então, como é que andamos? Como é que você anda quando você quer ir a um lugar que llamas o estuvo e ponga em tu GPS? O que é que hace? Normalmente, le metemos aí, temos uma cosita para aprenderlo, né? Ou muitas vezes ponemos aí cercana de nós outros, e aí nem tampouco miramos nele. Por que não miramos no GPS? Porque há uma voz falando. Ele disse, em 200 metros, cambie para a direita. Então, vamos prestando atenção, e aí disse para a direita, mais um tanto para a esquerda, siga recto em frente. E aí vamos ouvindo esta voz. Sabia que é exatamente dessa maneira que o Espírito Santo trabalha com nós outros? Ele habla com nós outros, sua voz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como uma voz aqui detrás de minha orelha, que diz, este é o caminho, andai en él. Há um versículo que diz isso. Então, o Espírito Santo quer conduzir-me, pero como é que vai a conduzir? Primeiro, para poder usar um GPS, você tem que tê-lo, ok? Tem que baixar o programa. ¿Dónde está o programa que você baixa? Em la nube. Assim o Espírito Santo está nos cielos. Então, para andar no Espírito, para andar na vida cristiana, você tem que receber o Espírito Santo em tu coração. E ele vai falar em tu coração. Você tem que fazer um download em tu coração. E ele vai falar e vai conduzir tu vida em los caminhos de Deus. Que tremendo isso, hein? E uma vez que você lo tenha, o que é que tem que fazer? Eu tenho 3 GPS aqui. 3 diferentes. Pero sabes que? Não é somente tê-los. Eu tenho que pô-los em ação. Eu tenho que pôr aqui a password de meu teléfono, llenar aqui, onde está ele, este aqui. Então, escorro o que quero, põe aí, pongo a direção, e aí, então, vaya, e aí me vou. Então, eu começo a ouvir a voz. Pero, muitas vezes, o que passa é que estamos andando em nossa vida cristiana e não pusimos em ação nosso GPS. O Espírito Santo está aí, pero não lhe pedimos como é que você põe em ação. Você tem que apertar aqui em alguns lugares aí no teu telefone. Pero por ele, Espírito Santo, não tem que apertar nada. Tem que falar com ele. Há que dizer a ele, Senhor, necessito de tu direção. Senhor, este trabalho que estou não está bueno, Senhor. A ganância trabalho muito, a ganância é pouca, não é suficiente. Senhor, eu necessito de um novo trabalho. Sabes que o Espírito Santo vai dar uma direção a você. E você vai, e muitas vezes nem sabe, e aí encontra uma pessoa, e a pessoa diz, mira, estamos necessitando de alguém para trabalhar. O Espírito Santo te conduziu
hasta esse lugar, e aí então Deus habla com você. Então temos que poner em ação, e ponemos em ação hablando. Hoje está quase assim, ¿eh? Porque você prende aqui seu telefone e diz, você vai falar com Google, diz, lá, 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 e pum, responde, e hace o que disse, com tu voz, né? Mais e mais as coisas estão se tornando assim. Então, também com nossa voz, é que chamamos ao Espírito Santo para que nos conduzca. Ele pedimos a Ele para que nos conduzca, e Ele nos leva. E muitas vezes, desses dias estava indo buscar uma irmã aí, há 4 semanas atrás, e mi GPS perdeu o sinal. E eu me quedei, e ia para cá, e ele dizia, mano, 2 à esquerda. Eu ia, e disse, espera, já passei por aqui uma vez, outra vez, e me puso a rodear por aí, e a mesma coisa, perdeu o sinal. Pero o Espírito Santo jamás perde a conexão. Quando você tem o Espírito Santo em tu coração, ele jamás perde a conexão do cielo. Ele vai levar-te com segurança onde necessita ir. Agora, há umas coisas para que você saiba se está andando na direção correta ou não. Sim? A primeira coisa é o Espírito Santo de Deus, quando quer levar você a um lugar, ele está sempre em acordo com a palavra. Hermanos, esta Bíblia que você tem, ou aqui, ou em tu casa, ou em tu telefone, ou seja, onde seja, o Espírito Santo la escreveu. Ele usou homens e mulheres para escreverem. E tudo que está escrito aí, ele escreveu. Então, agora, quando vai a dar-te uma direção, quando vai a dizer-te o que tem que fazer, ele vai estar em acordo com a palavra. Um dia desse, aí agora, a semana passada estava em Brasil, e um irmão vindo pedir, disse, pastor, quero que ores comigo. E eu perguntei, qual é tu motivo de oração? E ele me disse uma coisa, e eu disse, perdão, pero não posso orar com você por isso. E ele me mirou e disse, pero que passa, pastor? Eu disse, porque a palavra de Deus, você está pedindo uma coisa que a palavra de Deus disse não. Então você não pode pedir, porque o Espírito Santo, e ele vindo a mim e disse, eu estou sentindo em meu espírito, o Espírito Santo sempre está em acordo com a palavra. Quando uma pessoa vier a você e dizer-te uma coisa, em nome de Jesus, pergunte onde está escrito. Pergunte onde está escrito. Porque se está em acordo com a palavra, você pode dizer, sim, graças, lo recebo para mim. Se não está escrito, não é de Deus, porque a palavra sempre está em acordo com o Espírito Santo. Uma outra coisa que podemos saber se estamos sendo dirigidos por el Espírito Santo, conduzidos por ele, nosso GPS está correto, não está sem sinal, não perdimos o sinal, é essa. Nossa vida sempre estará alinhada no trabalho que o Espírito Santo está fazendo com nós outros. Sempre. Muitas vezes o Espírito Santo está nos corrigindo. Então, passa coisas em nossas vidas, ele nos corrige para que aprendamos, para que podamos aprender como são as coisas de Deus. E muitas vezes passa coisas com nós outros que nos hiere, que nos hace mal. E aí perguntamos, pero que passa, Senhor? Isso não está bem. E aí o Espírito Santo está querendo ensinar uma lição para nós outros. Sim? Está querendo ensinar. Muitas vezes o Espírito Santo me ensinou tanta coisa, e vou a dizer-te, muitas vezes não me gostou, porque queria ensinar-me coisas que eu não queria aprender. Pero eram coisas que quando uno aprende, sua vida vai ser muito bem sucedida. Sua vida vai andar na direção correta. Amém? E é tremendo isso. Então,
eu quero, a primeira coisa que quero meditar com você esta tarde é o Espírito Santo e a palavra estão sempre em acordo. Sempre. Sempre em acordo. A Bíblia diz, por exemplo, assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que dio su Hijo único para que todo el que nele cree não perezca, pero tenga a vida eterna. Então, esta palavra que está aí é verdadeira. Toda pessoa que crê em Jesus vai ter a vida eterna em si mesmo. E sabe quem é a vida? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você recebe a Jesus em tu coração, você recebe vida. E sabe por que você pode receber vida? Porque Deus te amou. Muitas vezes, irmãos, estamos aí assim. Ocorrem coisas que são desagradáveis e que pensamos que Deus não nos ama. Muitas vezes, pessoas fazem coisas, circunstâncias vêm, coisas ocorrem fora de nosso controle e pensamos assim: oh, Deus não me ama. Pero a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que dio su Hijo unigênito. Deus te ama, não importa o que passe com você. Se você lê sua Bíblia, há livro aí na Bíblia chamado Livro de Job. A história deste homem é terrível. Eu não queria passar por essa história. Não me gostaria. Pero ele passou. A Bíblia diz que ele era um homem muito bendecido por Deus, rico. Tinha 7 filhos e hijas e 3 hijas. Tinha de todo, muitos miles de coisas. Rico, muito rico, era um príncipe. Um belo dia, Satanás foi com os ángeles aí, na presença de Deus, e Deus disse: ¿Dónde viene? E Satanás disse: Eu vengo de la tierra, de rodear la tierra. Ele disse: viene de allá. Mirou mi servo Job, como é tremendo este homem. Aí Satanás disse para Deus: Pues claro, usted lo bendice, donde le toca, todo vai bem, lo que hace, vai bem. Pero voy a decir: saca todo lo que tiene, para ver se não vai maldecirte. Então começou uma guerra entre Deus e o diabo. E quem estava no meio? Job. Job não tinha nada a ver com isso. Pero o diabo estava desafiando Deus. Então Deus disse: vou deixar-te tocar na vida dele, pero não vai sacar-lhe a vida. Pode ser todo o que quiera, pero não lo saque a vida. Então a Bíblia diz que vieram ladrones e levaram todo o que tinha. E aí caiu a casa, vento, os filhos estavam nascendo na festa, caiu sobre os filhos, morreram. Aí vino uma enfermidade tão terrível em seu corpo. Ele tinha chagas por todo, heridas por todo, olía mal. Nadie podia chegar cercana dele porque estava como podrido sua carne. Aí sua mulher vem a ele e disse: maldice a Deus e muera. Maldice a Deus e muera. Aí Job disse: mulher, você está muito tonta, porque quando estamos bendecidos, estamos aí bem com Deus. Não vamos estar com Ele a hora que sofrimos. E a Bíblia diz que Job não pecou, não falou contra Deus. Aí vieram seus amigos, e era tão terrível a situação de Job, que os seus amigos se quedaram delante dele dias sem poder falar, de tão impressionados com o olor que saía de sua carne, com todo o que estava ocorrendo com ele. Então começaram a juzgar a Job. Eles juzgaram. E ao final do livro de Job, Job clama a Deus e habla com Deus. E Deus habla com ele. Ele faz perguntas para Deus. E aí Deus disse: eu vou perguntar-te, ¿dónde estava você? E Deus pergunta: ¿dónde estava você? E ¿dónde estava você? E Job não podia responder porque não sabia. Aí quando Deus termina, Job diz:
yo pensé que sabía algo de ti, Señor, pero no sabía nada. Yo solamente te conocía de oír hablar, pero ahora mis ojos te ven. Y la Biblia dice que Dios cambió la suerte de Job. Todos vinieron trayendo presentes y cosas para Job, regalos de todo tipo, cosas muy preciosas. Y Job se tornó 2 veces más rico do que era antes. Y Job le devolvió hijos y hijas. Y fueron las hijas se tornaron las mujeres más bellas que había. Y ahí, ¿sabes qué? Ahí Dios habla para los amigos de Job. Él dice, mira, ustedes no hablaron de mí como era correcto, como mi servo Job. Ahora ustedes van a pedir a él que ore a mí por ustedes. Pero si Job disser, no voy a orar por ustedes, voy a acabar con ustedes. ¡Wow! Ahora sus amigos que le juzgaran estaban en sus manos. ¿Y sabe lo que pasó? Vinieron a Job. Y Job empezó a orar por ellos, les perdonar. Todo lo que tenían dicho, encuentra él. Él los perdonó y oró a Dios. En cuanto, la Biblia dice que en cuanto él oraba, Dios cambió todo en su vida. ¡Wow! Entonces, mira, Dios es Señor. La Biblia dice que Dios es Señor, el diablo no es. Muchas veces pensamos que el diablo es más poderoso que Dios. Es mentira. Dios es más poderoso. Dios puede dejar él trabajar un poquito con nosotros para nos llevar a un estadio mayor de que el primero. Dios quiere nos levantar, porque después que Dios permitió que el diablo trabajara con Job, su estado después fue 2 veces más rico, 3 hijas 2 veces, muchas veces más hermosas, hijos, y él fue mucho más poderoso do que era, mucho más bendecido, y Dios le restauró. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios, el Espíritu, siempre está en acuerdo con la palabra. Siempre. Y la palabra dice que usted es bendecido, bendecida de Dios. Pero muchas veces Satanás dice, no es, no. Viene a nuestro oído, mira, si Dios estuviera te bendeciendo, usted no estaría trabajando ahí por tan poco que nem dá. Y el diablo empieza a trabajar. Y ahí muchas veces lo aceptamos. Y decimos, Dios no me ama. Pero ¿cómo Dios no va a amarte? Se dio su único hijo. Usted que es papá, mamá, usted daría tu único si só tuviera uno hijo. ¿Daría por alguien como yo, pecador, que no merezco? Pues Dios lo hizo. Pero el diablo quiere sacarte fuera. Entonces la Biblia dice que Dios te ama. Y ahí las personas hablan cosas y todo pasa. Y estamos ahí, ay, ¿por qué cosa? ¿Por qué son así? Hermanos, Dios está nos enseñando lecciones. Hoy mismo yo estaba hablando con alguien sobre eso, de aprender de Dios. Muchas veces Dios quiere enseñar lecciones. Estaba hablando con alguien sobre la lección del perdón incondicional. ¿Cómo es que Dios perdonó a usted, hermanos? Si Dios pusiera una condición para te perdonar, usted jamás sería perdonado. Dios te perdonó incondicionalmente. Y porque fomos así perdonados, vamos a perdonar a los otros. ¿Y sabe de una cosa? Cuando Dios me perdonó, el perdón de Dios sana el corazón. El perdón de Dios me levanta. Porque después, porque fui perdonado, voy a poder perdonar. Y cuando perdonar, eso vai a ser de sanidad para otras personas que necesitan de perdón. ¿No es una cosa tremenda? Y eso es usted. No estoy hablando de mí solo, estoy hablando de usted. Usted es tan amado por Dios que Dios está trabajando con usted, con su palabra
Usted pertenece a Él, el diablo no tiene nada a ver con usted. Porque muchas veces estamos assim, damos maior autoridade ao diabo do que a Deus. Pensamos, ai, todo é o diabo. Irmãos, por favor. Sabe, uma vez uma pessoa me disse, pastor, me habla como você pensa que é o diabo. E aí eu disse, ai, como vou dizer isso agora? Né? Jamais tinha pensado. Pero me vino assim, o Espírito Santo me deu uma palavra sobre isso. E sabe o que digo? Eu disse, o diabo é como este perrito que tem este cable, que você sai para caminhar com ele. Então, há uns que você tem uma cosita aqui que solta assim e o perrito vai. Quando vai lejos demais, você e o perrito vem. Assim é o diabo em las manos de Deus. É como um perrito. Ele não tem poder por si mesmo. Não tem poder. Pero há uma instância que ele adquire poder. Ele não tem. Porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus sacou as llaves de la mano del diablo. Sacou su poder. A Bíblia diz que Jesus já lo puso bajo a nossos pés. Está em Efésios, capítulo 1. Já está bajo a nossos pés. Então, por que estamos assim? E eu te digo, é porque entramos em acordo com Ele. Aí, alguém vem e nos molesta e nos hiere, diz coisas, e aí vem em nossa cabeça um pensamento que não está na palavra. Porque o pensamento na palavra é, Senhor, eu perdono como tu me perdonaste. E, Senhor, vou orar por este irmão e ele vai ser uma bendição. E cada vez que me moleste, oro mais por ele, para que seja bendição. Eso es lo que a palavra diz. Aqui está escrito isso. Pero sabes quê? Muitas vezes temos muita negatividade em nossas mentes. Então, vem o irmão e me hiere, me disse uma coisa que não deveria dizer, e eu me molesto e disse, agora vou passar por esse irmão e não vou mirar-lhe. Não le hablo mais. E o diabo disse, não le hable. Bien hecho, ¿por qué isso com você? E você disse, e vou falar mal dele para os outros. Hable para todos. E me torno muito chistoso, não? Como é a palavra? Chismoso. Me torno muito chismoso. E o diabo disse, você tem que contar isso também para tu amigo, este outro, e chismes. E sabes o que estou fazendo? Estou dando autoridade ao diabo. Ele não tem, se eu não lhe dou. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele huirá de vosotros. Se ele não resiste, ele tem que huir. Entenderam isso? Então, temos a ver com o Espírito Santo, irmãos, não com essas coisas todas. E o Espírito Santo está aqui em acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, me encontraré se me buscardes de todo el corazón. Pero não le buscamos, então como vamos encontrar? Aí o Espírito Santo não pode guiar-nos, não pode ser. Temos um GPS que não serve para nada, porque não le acionamos. Amém? Quando a palavra se cumpre, o Espírito Santo se manifesta. Pero quando salimos da palavra, o Espírito Santo não pode fazer nada, porque o Espírito Santo, irmãos, prenda atenção nisso. Esse é de Deus para você, essa noite, para mim também. Deus está falando comigo. Todas as vezes que eu saio da palavra de Deus, o Espírito Santo não pode operar, não pode fazer o que quer fazer. Vou dar-te um exemplo. Havia uma tempestade e havia um barco com os discípulos no meio da tempestade. E o barco já estava entrando água e os ventos e as olas eram grandes demasiado. E aí, eles estavam aí, remando, iam para frente, iam para trás, não iam a lugar nenhum. Estavam com medo de morrer. Aí Jesus vem andando por sobre as águas. Conhece esse texto? É bem conhecido. E aí Jesus chega cercando do barco e eles veem, eles pensam que é um fantasma. Jesus disse, calma, sou eu. E aí Pedro, disse a Bíblia, está escrita essa história. Pedro disse, Senhor, se és usted,
manda que eu vá aí andando por sobre as águas. Jesus disse, sou eu, venga. Palavra que saiu da boca de Jesus, venga. E sabe que Pedro isso? Puso seus pés por arriba e saiu andando. E estava andando na palavra que dizia, venga hasta donde estou. Mira para mim e venga. Pero de repente sacou seus olhos de Jesus e começou a mirar nas olas. Uau, que olas grandes! E eu estou aqui andando, vento! E começou a hundir-se. Aí ele gritou, Jesus! E Jesus vindo e lo agarrou e lo levantou. Eles foram os dois para o barco. Salió de la palavra. Quando salimos fora da palavra, Deus, o Espírito Santo, Jesus, não pode fazer nada. Porque Ele está em acordo com a palavra. Fuera de la palavra, Ele não pode fazer nada. Porque seria contra sua própria palavra. Ele não pode estar contra. Entenderam isso? Quando começamos a andar mais em la palavra de Deus, sabe o que passa? Começamos a descobrir quem nós outros somos. Quem sou eu? Quem sou eu? Começamos a descobrir. Aí uma história aí que estavam os discípulos andando com Jesus por um caminho, e aí Jesus disse, vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pesquisa de opinião. Respondam-me. Quem dizem os homens que és o Hijo del Hombre? Quem disse os homens que eu sou? Disse Jesus. E aí uns disseram, João Bautista, uns dizem, outros dizem Jeremias, outros dizem outro profeta. E aí Jesus mira para os discípulos e disse, agora quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és el Cristo, el Hijo de Deus vivo, el Hijo de Deus viviente. Tu eres el Cristo, el Hijo de Deus viviente. ¿Sabe que Jesus dijo? Pedro, não foi tu própria cabeça, pero foi o Espírito Santo que te revelou. E porque o Espírito Santo te revelou quem eu sou, eu vou a dizer-te quem você é. E ele diz, tu és Pedro. O nome dele era Simão. Agora vou cambiar tu nome. Está equivocado tu nome. Tu eres Pedro, que quer dizer uma pedra. Jesus é a pedra. E Pedro, então, se torna uma pedra. Uma pedra sobre a grande pedra Jesus. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, ele deve ter mostrado para si mesmo, vou edificar minha igreja. Você é minha igreja, Pedro. E vou a poner você por sobre esta pedra. E você é uma pedra viva. Sobre mim, vou edificar e vou a te dar as chaves del reino de Deus. Aqui, Pedro, toma as chaves. Está aqui as chaves del reino de Deus. El que ligare aqui na terra é ligado nos cielos. El que desligare aqui na terra é desligado nos cielos. Jesus lhe disse, não foi carne e sangue que te revelou, pero foi mi papá, mi Padre que está nos cielos, que te revelou. E porque eu sou, você é. Então, Pedro descobre sua identidade. Então, o Espírito Santo quer trabalhar com você para que você descubra sua identidade. Quem você é? Quem é você? O Espírito Santo pode dizer-te. Muita gente tem problema de identidade. Não sabe quem é. Pensa muito pouco de si mesmo. Por exemplo, havia um tempo em que, já prediquei, creio, sobre isso aqui, um homem chamado Gideon. Estava um tempo que eles plantavam, cosechavam, e aí venia o inimigo e levava todo. Está em Juízes 6. Capítulo 6 de Juízes, essa história. E aí estava esse homem chamado Gideon, trabalhando para esconder o produto de los madianitas. E ele trabalhava talvez com um ojo assim, mirando, trabalhando, para ver se não venia o inimigo para roubar.
E aí, o ángel de Deus chega cercano dele e diz: hombre poderoso, poderoso hombre de Deus, valiente e fuerte. E aí Gedeón deve ter mirado para allá, para cá, está falando com alguém, porque poderoso eu não sou, eu estou com medo de los madianitas, estou com muito medo e não sou poderoso. Deus está contigo, disse o ángel. Ele disse: e Deus não está comigo. Se estivera, por que os madianitas vêm? Deus estava dizendo quem ele era e ele não podia aceitarlo. Muitas vezes Deus está dizendo quem nós outros somos e não podemos aceitar. Sabe por quê? Porque temos que aceitar a voz do Espírito Santo, temos que ouvir o Espírito Santo. Porque não aceitamos, porque nos quedamos ouvindo outras coisas que não é Deus. Nos quedamos ouvindo as circunstâncias, as coisas que outras pessoas. Há pessoas que estão tão mal que vêm a falar coisas e muitas vezes aceitamos. Pessoas que estão pior que nós outros. E aí, claro, vamos a nos quedar piores. Não vamos a melhorar. Então, temos que ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos habla de quem nós outros somos para Deus. Somos hijos, hijas de Deus, bendecidos, separados para Deus. Isso é o que somos. Pero muitas vezes estamos assim: eu não sou, ai, pobrecito de mim, ai, pobre de mim. E Deus está dizendo: poderosa mulher de Deus, poderoso homem de Deus, Deus está com você. Pero nós outros estamos: ai, Deus não está comigo, se estivera comigo. Deus está dizendo que está. Muitas vezes Deus está com nós outros, pero nós outros não estamos com Ele. Agora, me explica como é que Deus pode estar comigo e eu não estar com Ele. Ele está comigo porque minha cabeça está em outro lugar. Minha mente está em outro lugar. Não está onde está a mente dele. Eu estou pensando no que o mundo disse que eu sou. Não estou pensando no que Deus disse que eu sou. Então, temos que deixar Deus trabalhar com a palavra, o Espírito Santo trabalhar com a palavra. Amém? Outra coisa interessante, andar no Espírito, estamos falando disso. Temos que andar no Espírito, deixar que o Espírito Santo nos conduzca, porque assim vamos a chegar onde queremos, vamos a crescer. Outra coisa que quero falar antes que terminemos é que a vida estará alinhada com o trabalho do Espírito Santo, se andamos por el Espírito Santo. Quando andamos por el Espírito Santo, alinhamos nossa vida com Ele. Quando andamos. Quando não andamos, estamos em contra Ele. Mira quantas histórias há na Bíblia que dizem isso. Você os conhece todas. Por exemplo, mira uma que conhece, a história de Pablo. Pablo, chamado Saulo antes, era um homem que perseguia a igreja. Estava indo atrás da igreja para matar os cristianos, para poner prisioneiros, a ser prisioneiro dos cristianos. Tinha cartas aqui em seu bolsillo e ia para Antioquia, para prender uns cristianos allá. No caminho, Jesus lhe aparece, brilhante como o sol. E era tão forte a luz, porque Jesus é a luz do mundo, disse a palavra, que ele se quedou cego e caiu por terra. E então se ouviu uma voz que dizia: Saulo, por que me persigues? E sabe o que quer dizer Saulo? A palavra Saulo? A palavra Saulo, que era o primeiro nome de Saulo antes que cambiara, quer dizer el grande, el exaltado, el poderoso. Isso que quer dizer Saulo. Aí ele caiu por terra e Jesus falou com ele: por que me persigues? Ele disse: eu estou perseguindo esses homens, não você. Perseguiu um cristiano é o mesmo que perseguir a Jesus Cristo. Mira como é a coisa. Quando alguém te persegue, está perseguindo seu Deus. Tiene que se poner em contas com tu Deus, não com você. Então ele disse: quem é, Senhor?
E ele disse, eu sou Jesus a quem me persegues. Agora, haga assim, vai a um lugar aí, a uma calle que le chama derecha, la calle derecha. Aí entra na casa de um Simão aí e se queda por aí e lhe dá a direção. GPS espiritual, o Espírito Santo conduzindo Saulo. E ele então, agora cego, vai a este lugar. E aí Jesus então habla com outro homem chamado Ananias. E Jesus habla, Ananias, e Ananias diz, oh Senhor, estou aqui. Ele diz, quero que vaya a la calle chamada derecha, aí está um homem chamado Saulo, ele está cego, orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, imponer as manos en él, e la cegueira se quitou de seus olhos. E Ananias disse, não, Senhor, este homem vino para perseguir os cristianos, este homem está atrás de mim, ele vino para prender-me, para levar-me para Jerusalém, na prisão, para matar-me. E aí, o Espírito Santo lhe disse, ele é um vaso escorrido por mim, vou usá-lo. Então, ele vai. E aí, quando ele chega, a Bíblia diz que Saulo estava ayunando e orando. E ele impõe as mãos na cabeça de Saulo. E de seus olhos caem como escamas, como nas costas assim. E ele passa a ver. E ele é lleno do Espírito Santo. E aí, sai de aí e começa a predicar de Jesus. E a pessoa disse, pero o que passa com este homem? Vindo aqui para prender os cristianos e agora está falando como se fosse um cristiano. E ele era um cristiano, porque o Espírito Santo tinha um plano para ele. Porque ele seguiu o GPS do Espírito Santo e vino então Ananias e orou por ele e lhe sanou. E sabe, cambiou seu nome. E aí de Saulo cambiou para Pablo. E sabe o que quer dizer Pablo? A palavra Pablo quer dizer el menor, el menos importante. Que cambio! Pero foi o maior de los apóstolos. Mira quantas cartas tem dele aí em tu Bíblia. Que coisas tremendas isso. Que milagros isso. Tremendo. Então, se andamos por el Espírito Santo, nossa vida estará alinhada com ele. E sabes que? Vamos a descobrir quem somos. Mira, hermanos, eu não sei nada mais sobre Ananias. Só sei uma coisa. Que ele foi, bautizou Saulo, puso as manos, le sanou e le llenou com o Espírito Santo. Agora te pergunto, mira quem foi Saulo. Quantas vidas ganhou para Jesus? Quantos milagros isso? Se eu tivesse um discípulo como Saulo, eu não ia querer mais. Já estava bueno. ¿Entendiste? Então, tu identidade. Deus tem um propósito para você. Assim como Deus tinha um propósito para Ananias, que era sanar Saulo, bautizá-lo, llená-lo com o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, qual é o propósito de Deus para você? Não sei. Tem que perguntar ao Espírito Santo. Se ele pergunta, vai a responder. Vai a responder. O propósito que Deus tem para você. Porque você pensa que um Deus... Mira, irmãos, pensa nisso comigo. Deus é um Deus que é omnisciente. Quer dizer, sabe todas as coisas em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as épocas, nos anos, aún o que não ocorreu. Isso é Deus. Já pensou se você pudesse saber daqui a 6 meses? Se pudesse saber o que vai passar, você seguiria o Mega Million. Solo 10 milhões, não, está pouco. 50 milhões, 300 milhões, 400. E aí você já saberia qual é o número. Já pensaste que Deus é assim, sabe tudo, antes? E você já saberia qual seria o maior prêmio que não teria que dividir com nadie.
E antes que saliera para um monte, você jugava nele. Assim é Deus. Deus sabe todo antes. Ele é omnipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todo-poderoso, omnipotente. Tem todo o poder para hacer o que quiera. Agora, dígame se hace sentido um Deus assim criar usted sem ter um propósito para tu vida. Háblame. Para mim não hace. Eu sei que Deus tem um propósito para mim. E eu sei qual é o propósito. Deus me chamou para as nações. Quando eu recebi a Jesus, o nome de Deus disse: Deus separou você para ir às nações. Já fui a muitas nações. Solo em África já fui a 12. O dia 12 a hora deste mês, eu estou indo para o Médio Oriente e estou indo para a Índia. Esse é meu destino. Esse é o propósito que Deus tinha para mim. Esse é o propósito. E sabes, quando encontrei Jesus, sabe quem eu era? Um borracho. Andava armado, tinha arma. Era chefe de uma ganga. E esse era eu. O tipo pior que podia imaginar. Mira que Deus tinha um propósito. Então, se você não crê que Deus tem um propósito para você, pero mira, necessita del Espírito Santo, necessita de hacer del Espírito Santo tu GPS. E Ele vai usar a palavra e vai transformar sua vida, como transformou de Saulo, como transformou minha vida, Ele vai fazer com você. Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Não vou dizer isso para ostentação. Deus sabe que não. Me custa ser pastor. Estar aqui agora, para mim, me custa. ¿Sabe por quê? Porque eu sou alguém que tem muito o que fazer. Eu estou venindo, fui a ver nossa plantação. Eu planto soja aí em Brasil, com meu cunhado, é meu sócio. Plantamos 2.000 hectáreas de soja. Aí. Eu não estou aí para ver. Só para comprar o fertilizante, as coisas que necessitam, são milhões. Compramos uma máquina para cosechar, mês passado, que custou 1.300.000. E todo está andando. E eu estou aqui, sabe por quê? Porque isso é bendição de Deus. Não me necessita, Deus me bendice. Deus me bendició com um cunhado meu que está aí à la frente das coisas. Me bendició com um sobrino que é engenheiro agronômico, de los mejores, que cuida da hacienda, de la planta. Não necessito estar aí. E minhas coisas estão produzindo. E quero dizer-te mais uma coisa. Quando eu conheci a Jesus, Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Deus disse: Senhor, Deus disse para mim: eu tenho uma herança para você. E aí, então, Deus começou a falar-me e me mostrar amigos meus que tinham padres ricos. Eu não tinha, sou de uma família pobre. Esses papás tinham morrido e os filhos lhe gastaram todo em 4 ou 5 anos. Deus me pôs na memória essas coisas. E sabe o que eu fiz? Me rodeei e disse: Senhor, segura minha herança. Só põe em minhas manos quando eu estiver maduro lo suficiente para desfrutar e não perder a ti. Não me encantar com dinheiro, não me encantar com poder. Eu disse: segura, Senhor. Sabe quantos anos eu tinha? Assim como uns 23 anos. Agora tenho 64 anos. Vou ser 65 em outubro. Há como uns tantos anos atrás, uns 6 anos atrás,
Deus disse, vou começar a liberar sua herança. E foi então que comecei a plantar com meu cunhado, e todas essas coisas começaram a andar, e tudo está andando sem que eu necessite trabalhar. Se quer ver, eu te dou um versículo. Quer ver? Se isso está conforme com a Bíblia, abra sua Bíblia em Salmo 127. Salmo 127. Pode poner aí, Denis? Salmo 127. Aí está. Salmo 127, versículo. Ok, vamos ler todo o salmo. Mira que diz esse salmo. Se não está na palavra, está fora. Pero se está na palavra, minha vida está na palavra. Que diz aí, vamos. Se Jeová não edificar a casa, em vano trabalham os que la edificam. Se Jeová não guardar a cidade, em vano velha la guardia. Por demais, es que os levanteis de madrugada e vayas tarde para reposar. Ei, hombres, quem está por aí? Quase todos, ¿eh? Levantamos temprano para trabalhar, vamos reposar tarde. E que comais, vamos todos, e que comais pão de dolores. Ai, me duele, hoje foi terrível o trabalho, duele. Uma massagem, por favor. Pano de dolores. Pues que a su amado dará Deus el sueño. Não é uma boa tradução essa, porque dice, el Señor a nadie enquanto dorme. El Señor pone aí. Tiene outra tradução aí, por favor, Denis? Déjame ver como está a minha tradução aqui. Creio que é a mesma que eu tenho. ¿Tiene otra traducción? No. Sorry. Se usted agarra la King James, diz, a su amado les dá enquanto dorme. Deus quer bendecir-te enquanto dorme. Ele trabalha. Há versículo que está aí em Los Profetas que diz, jamás en oído alguno entrou, en los ojos miraram, en lo coração humano jamás entrou. Deus que trabalha para aqueles em que nele confiam. Dice, em vano será trabalhar. Amém? Então, se mira, eu estou aí, minha herência está crescendo. E eu não estou trabalhando. Porque Deus vai bendecindo. Deus quer fazer o mesmo com você. Ai, pastor, é que você está aí em Brasil. Não interessa o lugar. Deus é o mesmo Deus acá em Atlanta, que aí onde planto, onde tenho mis lavouras. É o mesmo Deus e hace o mesmo. Deus pode fazer prosperar-te. Deus quer fazer isso. Ele é o mesmo Deus. E eu estou aqui, muito feliz, trabalhando para Jesus, te ensinando essas coisas. Poderia estar aí. Agora estamos cosechando e plantando. Eu estive aí há uma semana atrás. Estamos plantando e cosechando. Eu tenho vídeos que mandei para meus filhos, eu aí na cosechadeira, cosechando. Pneumáticos assim de grandes. Mandei para eles, mira aqui está. Deus quer fazer com você, pero tiene que seguir a direção do Espírito Santo. Tiene que entrar no GPS do Espírito Santo. ¿Para que sofrer? ¿Para que andar? Porque a palavra diz. Amém? Vou encontrar outro versículo com respeito a isso, porque me parece que Deus está falando com algumas pessoas aqui a respeito disso.
de que Deus quer bendecir financeiramente. Pero muitas vezes Deus bendice financeiramente a uno e aí se aleja de Deus. Então Deus quer trabalhar para que você não se aleje de Deus. 2 de Coríntios 8, por favor, Denis. Capítulo 8. É 9, Denis, por favor. Desculpa-me. 9, versículo 6. Mira aí, diz. 9, versículo 6, Denis, por favor. 2 de Coríntios 9, 6. Mira no que diz aí. Vamos aí ler. Aí, por esto digo, todos juntos, irmãos, porque é para você esta palavra, para mim também. Vamos aí? Por esto digo, el que siembra escasamente, também segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente também segará. Vamos aí para frente? Cada uno dê como propuso em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá o dador alegre. Vamos para frente? E é poderoso é Deus para hacer que abunde em vosotros la gracia, toda la gracia, a fim de que, teniendo sempre em todas as coisas todo lo suficiente, abundéis em toda buena obra. Vamos a ler, vamos seguir. Como está escrito, repartiu, dio a los pobres, su justicia permanece para sempre. Vamos aí para frente. E ele que dá semilla al que siembra e pan al que come, proverá e multiplicará vuestra sementeira e aumentará los frutos de vuestra justicia. 11. Para que estéis... Peraí. O que é que Deus quer de você? Leia outra vez. Não, peraí. Deus detesta os ricos. A Deus não lhe gustam os ricos. Claro que sim. Mira como foi Salomão. Mira como foi Abraão. Mira como foram os homens de Deus. Então, se leia outra vez. Esto é para você. Vamos a ler aí. Para que estéis enriquecidos em todo. Espera aí. Enriquecidos em saúde. Também. Enriquecidos em dinheiro. Também. Irmãos, eu sou muito lento para entender espanhol. Que é que quer dizer todo em espanhol? Falta alguma coisa? Então, todo o que pueda dizer está aí, incluído nesta palavra. Dinheiro, saúde, família, matrimônio, lo que quiera. Todo, para toda liberalidade. Que quer dizer para que você pueda dar. La qual produce por meio de nosotros acción de gracias a Deus. Deus quer enriquecer-te para que as pessoas possam dar acción de gracias a Ele. Para que as pessoas possam mirar a você e dizer, ¡wow! Deus existe. Mira este hermano. Lo que Deus hizo com ele. Lo enriqueció. E mira como tiene su mano abierta para donar. E mira como Deus añade más e más. ¿Entendiste? ¿Está entendendo isso? É só seguir a guia do Espírito Santo. Temos que andar no Espírito. E andar no Espírito quer dizer andar na palavra de Deus. Amém? Agora mira. Algumas perguntas. Pode ser algumas perguntas? 3. O Espírito de Deus está de acordo com a palavra de Deus em minha vida? Uau! Porque que palavra você está vivendo em tu vida? A palavra de Deus ou a palavra de tu cabeça? Ai, não estava indo à igreja, ele chega, pastor, irmão, estou sentindo tu falta, te extraño, irmão. ¿Dónde estuvo aí el mês passado todo?
Hermano, é que, sabe, estava assim, não queria vir à igreja. Que palavra está seguindo? A Bíblia diz, não deixes de congregar-te. Está escrito aí, em Hebreu 6, versículo 10. ¿Dónde estava? Então, a pergunta é essa. E o Espírito de Deus está de acordo com a palavra de Deus em minha vida? Que palavra estou seguindo? Se você está seguindo esta acá, o Espírito de Deus está em acordo com ela. Se sigue isto, o Espírito de Deus está em acordo com ela. E vai fazer isto passar em tu vida. Mira a segunda pergunta que eu escrevi acá. Mi vida está alinhada com o trabalho que o Espírito Santo quer fazer em mim? Muitas vezes o Espírito Santo quer fazer um trabalho em você. Mira, o Espírito Santo queria isso, um trabalho em mim. Eu era um enojón. Estou dizendo a verdade. Era um enojón. Assim eu era. Me enojava com todo. E aí, estava na igreja, e aí me enojei. Me enojei com muitos aí, não com um. Me enojei com muita gente. E disse, não vengo mais a esta igreja. Não vengo mais a esta igreja. Me enojei. O Espírito Santo estava querendo tratar meu caráter de enojón. Estava querendo dar-me humildade, paciência, amor, domínio próprio. Estava querendo trabalhar comigo. E aí, eu queria não, porque aí o Espírito Santo ia trabalhar comigo. Então, eu não queria, não. E aí, então, por la misericórdia de Deus, eu me quedei aí. E aí fui me humilhando, e Deus foi trabalhando, e este enojo foi passando, e a coisa foi se quedando, e comecei a poder relacionar bem com os irmãos, as irmãs. E oi, de quando em quando me enojo. Mas é um acidente quando ocorre. Porque o normal é que não me enojo assim, como era. Pero era um enojón. Então, a pergunta é esta. A pergunta é essa. Estou em acordo com o trabalho do Espírito Santo que quer fazer em minha vida? O Espírito Santo quer trabalhar em minha vida. Eu estou deixando que trabalhe. Então, les conto, porque é verdade, a quem vou enganar? Eu não era solamente um enojón, pero era alguém que huía quando alguma coisa não me gostava. Eu deixava, não quero ir para allá, lá me vou. Me iba. É muito sencillo huir. E sabes, quando Deus começou a trabalhar comigo, eu comecei a quedar-me. Não ia mais. Quedava-se aí, vamos resolver esta coisa, que é que passa? Que é que isso? E aí, então, pode perdonar-me? E sabes, deixei de ser um fugitivo. Como se diz? Fugitivo? Fugitivo. Eu era isso. Não me gostou, me iba. Muitas vezes assim. Irmãos, eu sou pastor. Aqui nessa igreja, por la graça de Deus, não ocorre isso. Só a igreja brasileira por la manhã que passa isso. Quando não lhe gusta uma coisa, se vão da igreja. É verdade. Não me gostou isso. Vai, pastor. Vou encontrar outra igreja. Aí vai outra igreja. Aí outra coisa que não lhe gusta. Vai, pastor. E já passaram todas as que tem aqui. Alguns estão aqui já por la segunda vez da manhã. Agora, por la noite, isso aqui não passa. Porque os irmãos aqui não são fugitivos. Amém? Pero isso é um espírito maligno del diabo que quer hacer huir. Porque Deus quer trabalhar com nós outros. A última pergunta para terminarmos e irmos para casa. Estou sendo conduzido por el Espírito Santo para a liberdade. Se eu estou em la liberdade do Espírito Santo e alguém se enojou comigo, bueno, me perdona. Eu estou em la liberdade do Espírito Santo. Sou livre. Não estou atado de lo que diz. Não vou à igreja mais, porque esse irmão aí
Ele está falando de mim. Não estou atado a isso. Porque o Espírito Santo me conduz à liberdade. A liberdade no Espírito Santo. Eu não estou atado a lo que pensam de mim. Não me miram bem aí nessa igreja. E eu não estou na igreja para que me mirem bem, estou para encontrar Jesus. Amém? Glória a Deus. Ponga sobre seus pés, quero encerrar.